Assim, assim você não, menina. Mas você sabe, né, Jorginho, qual que estamos? Eu sei que você sabe qual é a pergunta, onde está. Sei. Fale para nós. Fale para nós. Vamos aí, vamos iniciando aí, né? Vamos cessando as fofocas e vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Estamos aí com a Amanda, que eu fiquei sabendo hoje que ela é uma imigrante ilegal no nosso município. Olha só. Exercendo atividade sem licença da prefeitura, só negando impostos. Sem pagar imposto. Sem pagar imposto. Com certeza que o seu mentor, depois dessa, o seu mentor já pediu demissão, senhoras e senhores. Todo aquele elogio lá ficou para trás, né? O mentor da Amanda já foi até punido por ter elogiado ela. Já foi deslocado para outro posto inferior. Se precipitou. Ele foi rebaixado. Estamos aí com o Babu, nosso profeta do caos. Nosso quinto cavaleiro do Apocalipse. O protegido de Bastet. No horóscopo egípcio, senhoras e senhores. Ele é um revoltado. E o horóscopo dele bateu certinho com ele, senhoras e senhores. Depois, o horóscopo não é verdadeiro, né, Mandinha? Não é, olha lá. Estou aqui com este fundo deste mosaico comemorativo da Roma Antiga para o mês de dezembro, senhoras e senhores. Estamos hoje, no mês de dezembro, estreando mais um fim de ano, com renovadas esperanças para um novo ano de desastres que teremos no ano que vem. Está aí para o nosso profeta do caos para não desmentir as minhas palavras. Estamos aí com Jorginho, o construtor das pirâmides, que não sabia que a nossa Terra é plana, porque é impossível as pirâmides ficarem de cabeça para baixo, senhoras e senhores. Ele não sabia disso. Por isso nossa Terra é plana, não é redonda. Ai, você acredita nisso, Amanda? É? E a Amandinha descobriu o quê? Que aonde que tá? Não, porque eu faltei semana passada. Que o meu signo é Maat, harmônico e charmoso. Olha só, é claro que estava certo o negócio. Tá batendo, né? Signo? Claro. Depois fala que horóscopo é mentiroso, não dá certo, tá vendo? Que pergunta, ô Jorginho? Mandinha, falou aí. Tá meio 7, Amanda. Quê? Nós estamos na 67. Cortou, não entendi. 37. Ah, tá. Nossa, tava cortando bem na hora. Tá bom. Que ninguém nos ouça aí, hein? Mas é só para você. Então tá bom. 637. Podemos ir? Tá. Então vamos lá. Pergunta 637. O selvagem que cede ao seu instinto, comendo carne humana, é culpado? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Tem que virar a página, né? Seguir aí. Tem que virar a página. Então vamos lá. Aleluia! Aleluia! Então vamos lá. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem comete frequentemente faltas que, tendo embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas a responsabilidade está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos instintos.
Gente, tá perfeita a coisa aqui. A nossa diferença que ele coloca aqui não é em relação ao mal, ou seja, o ato condenável, porque é o seguinte, mesmo o ignorante como o sábio, eles não são atenuados pela ignorância ou pela condição de saber, mas o grau, digamos, de responsabilidade está no seu grau de consciência. Ou seja, o selvagem aqui, que é canibal, não significa que ele está atenuado, é impune por fazer isso. Não, ele vai aprender que isso aí não é o correto. Mas, digamos assim, quanto mais ele tem consciência, digamos assim, a responsabilidade dele de uma justiça é em questão do grau do quanto ele é consciente. Mas não significa que a ignorância me dê uma impunidade em relação ao meu aprendizado. Ou seja, a consequência me fará despertar essa consciência. Não a questão de julgamento e de condenação, porque nós já chegamos a um consenso. A lei ela não é punitiva. A lei ela é de instrução e de despertamento moral. Ou seja, não há nada que nós façamos que nos atenue ou nos impuna daquilo que nós temos que aprender como consequência. Jorginho, mais ou menos. Por quê? Vamos voltar. Enquanto eu não sei, eu sou ignorante, eu faço alguma coisa, eu não posso ser punido por aquilo que eu não sei que é errado. Eu não posso ser punido por aquilo que vai ficar ainda consequência. Não vai ter consequência, porque eu não sei que aquilo é errado, eu não vou ter punição. Senão é pecado, Deus está castigando, não tem isso. Deus vai fornecer as ferramentas para mim, conforme eu vou evoluindo, eu vou olhar para trás e vou começar a ver, isso aqui é errado. Isso aqui não tem sentido de fazer. Então, aí sim, agora vamos pegar aqui o cara que era canibal, que vivia lá no meio da floresta, comendo os inimigos, ele não pode ser julgado por causa disso aí. Ele vai passar por sucessivas reencarnações, até tomar o conhecimento que não pode comer. Senão, quando a gente saiu do reino animal e passou para o reino nominal, a gente matava um e o outro, a gente ia ter que ser punido por isso aí também. Então, não tem essa. Eu só sou punido quando eu começo a ter um entendimento um pouco da situação. Isso, e que ele falou, vai depender ainda muito de circunstâncias, vai depender de muitas coisas ainda. Mas, primeiro, eu tenho que ter consciência. Por isso que ele fala assim, o homem mais esclarecido, se eu hoje tentar comer alguém, isso hoje eu já sei acho que de umas 3, 4 reencarnações atrás. Mas um primata ainda que está lá na selva, que está comendo outro, ele não pode ser punido por alguma coisa que ele não tem consciência. Babu, a palavra que você usou é a palavra que eu não estou compreendendo desta maneira. Depois vamos ouvir o que o Claudinho diz aqui. Mas olha só o adendo de Kardec no seu começo, porque ele fala bem o que nós estamos discutindo aqui. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. Há uma gravidade, não atenua o fato, não diz assim, você pode fazer o que você quiser enquanto você é ignorante, não é isso. O homem frequentemente comete faltas por serem a consequência da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas a responsabilidade está em razão dos meios que ele tem de compreender. Ou seja, a responsabilidade que vai fazer a tua condição de aprendizado, ela não atenua a falta, ela te dá condições de compreender, até que você possa responder por si. Mas, digamos assim, a impunidade, você não aprender, seria a mesma coisa, Babu, para mim é o seguinte, vamos colocar que a nossa sociedade tem na lei, isso o Claudinho pode falar tranquilo, pessoas que são imputáveis e pessoas não imputáveis por serem doentes. Digamos assim, uma pessoa que é esquizofrênica de maneira muito séria e comete um crime, ela é imputável perante a lei porque ela não é senhora dos seus atos.
Mas se ela não tem controle, a própria lei social lhe condiciona a um organismo onde ela não cometa mais o crime e com consequências para o outro. Ou seja, não lhe dá condenação, mas, ao mesmo tempo, lhe coloca dentro da responsabilidade de que o seu livre-arbítrio não é aberto, mesmo que ela seja imputável. Não, mas aí você está pegando um caso específico, Jorginho. De novo, você vai para caso específico. É semelhante aqui. De caso específico, vou falar. Há países ainda que a lei tão machista que a mulher é praticamente nada. O cara pode fazer o que quiser com a mulher casada. Ele vai ser culpado por causa disso? Não, está na lei. Está na lei terrestre dele ainda. Bem atrasada, mas está. Então, quem nasce ali ainda são espíritos ainda, ou tipo assim, renascer ali por causa de alguma falta, uma consciência que pediu, ou estão naquela condição porque não adianta botar em outro lugar que tipo, é incompatível. Então, eles têm que nascer no meio próprio, que ainda eles estão, assim, para nosso olhar aqui do Ocidente, ainda tão miserável, assim, tão cretina, porque é o único lugar que eles podem crescer, tipo assim, ali que eles vão começar a tomar um conhecimento um pouco maior, para depois chegar numa sociedade mais estruturada, para onde ele, tipo assim, que possa respeitar mais as mulheres, possa respeitar mais os outros semelhantes. Pensa no caso desse, se não o povo do Oriente Médio, tá ok então. Se a lei deles permite um monte de coisa com as mulheres. Mas, Babu, isso não lhe atenua, não lhe torna impune, porque é o seguinte, quando nós falamos em relação à ignorância, nós temos que colocar a questão básica do seguinte, quando se fala em questão de responsabilidade, nós estamos falando de questão de consciência do espírito. Quando você fala isso para mim, você está dizendo o seguinte, se eu renasço como indígena, numa e ainda como carne humana, isso não que comer carne humana seja certo. Mas aí, Jorginho, você está andando para trás, você não pode mais nascer indígena, Jorginho. Os exemplos que você dá tipo assim, é extremo. Você, na sua condição, você não nasce mais indígena. Sim, mas aí é que está. A lei diz o seguinte, que a lei espiritual fala o seguinte, que o espírito encarnado, ele só responde na sua condição de consciência, mas não significa punição, é uma questão de despertamento. Ou seja, se você ainda está na fase primária, não significa que aquilo que você faz com o primário esteja certo ou errado. A gravidade está na sua condição de perceber isso. É isso, se o cara não tem condição de perceber, para ele não está errado, não existe o certo e errado ainda, ele não pode ser punido. Babu, é essa palavra que eu ainda não estou conseguindo compreender, mas vamos, Claudinho, dê o seu palpite aí. Pega os dois pensamentos aqui e faz um terceiro. Não, aqui o que eu entendo é assim, tudo é relativo ao grau de conhecimento do espírito. Então, se você tem um espírito que acabou de sair da fase animal, está reencarnando nas suas primeiras encarnações como ser humano, dele não vai ser exigido a mesma coisa que é exigido da gente, por exemplo. Então, essa discussão de vocês dois aí é tipo assim, o selvagem que é antropófago, ele, na concepção, na cultura dele, é o certo a ser feito. Então, a questão não é punição. Ele desconhece que aquilo é errado. Então, na próxima encarnação dele, ele não vai vir, você foi canibal na outra vida, então você vai ser punido. Não é isso. O ensinamento, ele também tem que ser gradual conforme o nível que o espírito está. Então, é a mesma coisa, eu já até exemplifiquei uma vez. Você não vai pegar uma criança de 6, 7 anos, botar numa classe de uma universidade e exigir que ele saiba todo aquele conhecimento da universidade. Então, dele vai ser passado instruções conforme o nível de compreensão dele é capaz de absorver. Então, não é que o cara vai ser punido. As reencarnações dele vão ser
gradualmente passado ensinamentos, ele vai passar por experiências de forma que ele vai aprendendo que, por exemplo, comer carne humana está errado. Até o ponto que ele chega no nosso nível, por exemplo. No nosso nível, se a gente sair, matar alguém e fazer churrasquinho de alguém, com certeza nós vamos ser responsabilizados por isso. Porque a gente já careca de saber que está errado. É por isso que eu falei, assim, o canibal que está lá atrás, ele não vai cair de paraquedas numa sociedade. Para ele lá atrás não vai ter punição, porque ele não está em condição de aprender ainda que aquilo é errado. Ele aos pouquinhos vai se desenvolvendo para ele criar a consciência dele. É a mesma coisa que eu falei do pessoal do Oriente Médio, que há umas leis tão brutas ainda lá, mas é uma condição ainda que o espírito necessita passar por aquilo lá, porque se botar ele em outro lugar que já tem uma lei um pouco mais ampla, que depende muito mais da consciência nossa, do que simples, eu não faço porque se fizer a lei pega eu e prende eu, esses espíritos têm que renascer naquela condição em que eu falei para você, tão ainda, tipo, para nós aqui, tão fora do sério, porque eles não podem ser colocados assim. Alguns estão lá por punição, assim, que eles pediram para renascer lá. Mas uma grande maioria são espíritos ainda que não pode estar aqui no meio aqui ainda. Então, para eles, o que eles cometem lá, não vai ser culpado. Ele fala assim, você tinha uma mulher aqui e você mandou, colocando exemplo assim, um pouco, você separou dela, mandou prender ela porque você não gostava dela, falou que ela engordou 2 quilos, porque tem país no Oriente lá que o pessoal é meio tosco nesse lá. Então ele não vai ser culpado disso, ele está aprendendo aquilo. Então, tipo assim, eu caí num lugar que era permitido fazer isso. Sim, tal, ele vai ter consciência até conseguir reencarnar em outros lugares que a lei, tipo assim, não seja tão escroto assim, né? Sim, Babu. Mandinha, diga aí, o que é que você pensa disso? Não, eu estava pensando assim, que se eles não tiver uma certa punição, como que ajuda a eles a evoluírem, né? Mas é assim, vai vindo nas próximas reencarnações com as condições ainda ruins, né? Oferecendo... É que eu acho que eu associo muito a ter que sofrer ali para... Tipo, punir para evoluir, né? Mas não tem punição no sentido, porque se punisse uma pessoa que ela não tem consciência, ela não vai aprender, ela não vai entender o que está acontecendo com ela. Então ela tem que ter um pouco de conhecimento para poder olhar para trás e falar assim, aquilo que eu estava fazendo é errado. Então eu não posso mais fazer nessa vida. Aí a partir daqui que vai contar um peso maior. Assim, há 1000 anos atrás eu comia gente, hoje não posso mais comer carne. Não posso mais comer gente, mas, eu gosto de carne, na falta de carne, eu vou sair matando. Não, hoje eu já aprendi isso. Mas quando eu era selvagem lá atrás, aquilo não pode ser imputado uma coisa para mim. Aquilo lá foi uma base de aprendizado. Então, a mesma coisa, você pega uma criança que está na primeira série e põe ela numa sala de universidade. Ela não vai conseguir compreender o ensino que está sendo passado ali. Então não adianta ela ficar ali, ela tem que ficar junto com as outras crianças na primeira série, onde ela tem condições de absorver aquele conhecimento ali. Ele ainda está muito criança ainda. Você não vai conseguir ensinar para ela as mesmas coisas que ensina no ensino médio, que ensina na universidade. Então, os espíritos eles vão ficar mais ou menos ali agrupados conforme o seu nível. Então, não tem como você exigir de uma criança o conhecimento de um adulto. E nem punir ela por não conhecer. E nem punir. Você não vai chegar para a criança, está na sala da universidade e falar, olha, você tem que aprender aquilo ali, senão você vai ser punido. A criança vai ficar assim, mas eu não sei nada. Mas, gente, eu não discordei em relação a isso, porque isso aqui é claro. O que eu não estou aceitando aqui para o nosso conceito é o seguinte: se você está ainda num estado de primariedade, você não pode ser, de um salto, colocar numa questão de civilização, porque isso seria um choque e sem aprendizado. Mas o que você faz, ele não é impune por você não saber, porque você vai ter que entrar em regras para ser educado para isso. A regra, ela já é um instituto da lei que, digamos assim, ela não é
punitiva. Ela vai te direcionando na sua condição de consciência. Enquanto você for bruto, você vai entrar num sistema de regras que você tem que ser conduzido. Quando você conseguir discernir, você já entra numa questão de lei que te permite, como o Babu colocou, o seguinte, está na lei. Se você fizer, você pode ser punido no artigo tal, mas se você não fizer, tudo bem. Agora, enquanto você não consegue discernir para poder avaliar o seu livre-arbítrio, isso não tira, digamos assim, o correto e o incorreto do que você faz. Porque isso... Jorge, mas não aí, é impune. Mas, Jorge, aí você que é um ser um pouco mais evoluído, você está olhando para o selvagem, está olhando, isso está errado. Para ele, naquela condição, não tem como decidir isso, Jorge. Ele eu sei, mas aí que eu te digo, Babu, mas na lei natural, ou digamos assim, nas outras encarnações, ele vai ter que entrar em regras que o eduquem para que ele possa se conduzir melhor. Isso não é um castigo. Não, pode ser uma punição. É isso que nós estamos falando, mas ele não pode ser, depois que ele saiu daquela encarnação, falar assim, você matou 300 soldados lá e comeu os 300 soldados, você tem que ser punido, não. Isso não vai acarretar nenhuma punição para ele, você vai ter que reparar isso perante a lei divina. Se ele não tem consciência ainda. Ele só vai reparar alguma coisa quando ele toma consciência. Sim. Não é chegando no plano espiritual que o cara matou 300 e comeu os 300. Aí chegou no plano espiritual, caiu a ficha nele. Pô, não dá salto. Ele vai aos pouquinhos, vai depender de umas 1000 encarnações. Aí que vão chegar para ele, contando em fábulas aqui, que vão... tá vendo, meu amigo? Há 1000 encarnações atrás, você estava lá na floresta comendo gente. Isso é errado agora. Isso que eu estou olhando agora tá... Isso aqui está errado. Agora você vai caminhar e não pode mais matar gente. Ah, sim! Isso eu concordo. Mas é o que a gente está falando desde o início, Jorge. Que você está falando que para o canibal, ele tem algum tipo de punição, porque é errado comer pessoas. Errado para ele não tá. Para nós, que já atingimos um certo nível evolutivo, que a gente olha para trás e diz, isso está errado. Mas para ele, a condição dele, aquilo é normal. Sim! Ele não, digamos assim... O conceito dele, aquilo não é nenhum tipo de aberração ou nada. A aberração é quando você tem outros conceitos, aí tudo bem. E isso, uma palavra que eu não gosto de usar, que é tipo assim, o que ele fazer ali não vai gerar nenhuma coisa kármica para ele e para outras vidas. Eu também não gosto muito dessa frase, não, porque aí nós traríamos a ideia de karma como punição. E karma não é punição, karma é aprendizagem. E a aprendizagem, ela não te pune, ela te instrui. Não, agora... É que karma é, tipo assim, é uma ação de ação e reação. Você vai receber coisa, mas aí, tipo assim, o pessoal usa essa palavra errada. Mas no dito popular, não vai trazer nenhum karma para ele estando naquele estado selvagem comendo uma pessoa. Aquilo não vai resultar nada kármico para ele, porque ele não tem consciência que aquilo é certo ainda errado. Babu, depois da Mandinha, tu. 638. O mal parece, algumas vezes, ser consequências das forças das coisas. Por exemplo, em alguns casos, a necessidade de destruição, mesmo dos nossos semelhantes, pode-se dizer que haja infração à lei de Deus, não deixa de ser o mal, ainda que necessário. Porém, essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura. Ao passar de uma existência para outra, então o homem se torna mais culpado quando comete, porque melhor compreende. Mas aqui, Babu, mas a primeira frase, ela é importante, ainda que necessário, não deixa de ser mal. Quer dizer, a destruição, digamos assim, de um planeta, alguma coisa, pode estar na lei de evolução. Mas se você, mesmo o produz, não deixa de ser o mal. Mas a alma só vai compreender esse mal, como você falou, através da depuração.
Ou seja, essa experiência, ela não traz um karma, como você falou, punitivo, mas ela vai trazer para ele um tipo de karma aonde a comparação, ó, tá vendo? No ano, 1000 anos atrás, você cometeu isso, agora você compreende que aquilo não estava certo. Não, é só olhar nosso passado é inteiro feito de guerra. Hoje ainda há guerra, mas bem menos do que era antigamente. É uma destruição que a gente... Assim, ó, é uma destruição que a gente se impôs lá atrás, por força da necessidade, alguma coisa assim, sei lá, e que hoje a gente já percebe que é errado. Hoje a gente evoluiu tanto que a gente fala assim, pô, não é certo a gente sair guerreando, a gente na casa do vizinho tomar o que é dele. Pode ver como a gente evoluiu ao máximo. Antigamente, era normal. Ah, vamos ir na casa do vizinho, matar ele não pensa igual a gente, vamos conquistar perto dos outros. Ele tem um pensamento de outra religião, vamos matar ele. É isso que eu considero que, para nós hoje, em relação a isso, é muito importante. Porque quando você passa a compreender e ter uma condição de compreender a responsabilidade, a atitude, ela vem a reboque da consciência. Hoje o que a gente vê muito aí na nossa sociedade é pessoal que não tem uma consciência ainda. Por mais que pareça claro para nós... Mas isso não significa que ele não saiba, Babu. Não. Aí é porque já chegamos num estágio evolutivo que a gente tem consciência. É diferente de um primata lá atrás. Esquece o primata lá atrás. Apesar de a gente estar numa sociedade hoje, ele, com certeza, ele tem os meios de destruir, sabe já alguma coisa de outra vida, o que é certo e o que é errado, mas hoje ainda ele mostra muito esse ignorante, que ele mostra-se contra, tipo assim, a estudo científico, a querer saber, ele não pesquisa, ele só fica no zap, ó, tá aqui no zap, tá verdade, ó. Então, aí ele vai ter uma culpa, fala assim, ó, você já tinha um certo entendimento, não muito, e você entrou nessa vida para se aperfeiçoar mais, mas você fechou no seu mundinho, no seu castelinho, e você tinha a ferramenta. Aí sim você torna um pouco mais culpado essas pessoas. Culpado assim, né? Estão falando no jargão popular. Responsabilizado, Zé, tem razão. Pode ir. Então, aqui, por exemplo, quando ele fala que o mal não é menos mal por ser necessário, as guerras, por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, se os países ocidentais, por exemplo, não tivessem se coligado para enfrentar o Hitler, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. O que seria do mundo? Então, o fato de ter feito uma guerra contra os nazistas não é exatamente podemos dar isso como uma desculpa, mas foi um mal necessário. É como coloca aqui, é um mal necessário. Não deixa de ser um mal. Mas o pior seria se deixasse o mal progredir mais ainda. Né? Então, algumas coisas, infelizmente, ainda são necessárias no mundo que nós estamos vivendo. O que você não pode compactuar também com quem está querendo a sua destruição. Você não pode... você tem o direito de se defender também. Então, infelizmente, ainda existe essas coisas, porque o mundo, né, à medida que a alma se depura, passando de uma outra existência, né, e aí as pessoas vão compreendendo melhor isso. É que mas hoje... o que nós estamos vivendo, infelizmente, é assim. Quero falar que aqui na Terra... É que hoje torna-se um pouco menos culpado, porque a gente já chegou num grau que a gente já tem mais consciência, até esse espírito um pouco mais atrasado, assim, então, que a gente esteja no supra-sumo. Mas eles já têm condição. Qual que é o porquê deles estar encarnados? Para eles poderem evoluir, justamente, para eles poderem ganhar um pouco mais de bagagem. Mas aí eles encarnam aqui e só fica aceitando o que está no zap e não procura se estender, fica preso a algum tipo de casta, algumas coisas que limita a ideia, aí vai ser problema mais dele. Aí ele vai ter um pouco mais de culpa do que há 1000 anos atrás. Então, correto, Babu. porque ele fala assim, ó, você está num mundo que
Você tem uma tecnologia que dá para você ir mais além, de você se questionar. Você tem uns 10 mandamentos, vamos falar assim, amar o próximo, e você ainda fica falando que o próximo não presta porque prefere homem do que mulher, mulher do que homem. Então, cara, cada um é cada um. Deus não fala assim, ó, só ama o pessoal que é heterossexual, o resto não. A mesma coisa também, conforme as leis divinas, conforme a nossa compreensão, a nossa consciência, elas vão tornando mais ampla. Primeiro, não matar. Antiga, a gente pegou não matar pessoas. Hoje a gente já, com um pouco mais de consciência, a gente vai para tudo, não matar animais, não matar o tempo, ficar com coisa ociosa, vendo bobeira na internet, procurar se estudar, procurar fazer alguma coisa, ser útil. Então, quando a gente toma mais consciência, esse não matar sai do campo humano, sai do campo humano. Babu, porque uma coisa importante que você colocou aí, é importante até deixar bem gravado isso. Quanto mais aumenta o nosso raio de informação e conhecimento, amplia o diâmetro da nossa ignorância a conhecer. Ou seja, quanto mais você amplia nesse raio o teu conhecimento, você percebe que tem muito mais que acelerar. E quando você falou isso também, eu me lembrei também em relação a isso, de você ser culpável para si mesmo. Por exemplo, hoje é impossível alguém dizer que não conheça os males do cigarro, do fumo. Mas se a pessoa continua fumando e padece alguma doença corporal, tipo um câncer, não é uma punição, é uma consequência dos seus próprios atos. Deus não vai castigar porque você fuma, você sabe que você... Ou seja, a doença, ela vai ter que ser instrutiva. Deus não está mandando câncer para matar quem fuma, é a pessoa que... Exatamente. Que se autoprovocou isso aí. É a mesma coisa. A pessoa que eu já até dei um exemplo semanas atrás, a pessoa sobe no 20º andar e pula lá embaixo. Se a pessoa sabe que não sabe voar, não é só acha que é pássaro, sai voando. Deus é culpado disso? Se foi você que tomou a atitude errada, se você conhece a lei, sabe que está errado, se você infringe, recebe a consequência. É aquilo de história que nós já falamos. Hoje, a gente não pode jogar o olhar para trás e condenar as épocas passadas, porque a moral, o negócio era outro. Hoje, quando a gente olha até falei, países do Oriente Médio que está um pouco mais atrasado em relação a leis, a questão de igualdade, essas coisas, para nós é um absurdo isso aí. Então a gente não pode querer julgar eles lá, o nosso julgamento daqui, nem tipo há 1000 anos atrás, porque a moral é outra lá. Isso aí, Babu, você tem razão. Nós temos sempre que parar para ter o nosso parâmetro de hoje para frente. Porque atrás e eu teria que voltar para trás e olhar a palavra como era dita antigamente. Porque muitas vezes o que eu traduzo hoje, eu estou lendo o meu lado, o meu conhecimento agora para julgar como eles compreendiam, entendeu? Então isso é muito complicado. Não adianta só olhar para trás. Tipo assim, na época que eu estava encarnado lá atrás, eu achava correto apedrejar tipo, a mulher adúltera. Era uma questão de consciência para mim do certo e do errado naquela hora. Hoje em dia já não tem mais como isso. Então, não é só de questão de olhar e ver, é questão de se colocar naquela época. Que naquela época a gente não ia fazer diferente. Tão diferente assim. Exatamente. Teria que ser um tipo de ser humano já muito diferenciado, ter essa capacidade de... Porque o espírito pode ser, né? Quando pinta esse ser humano, a gente vai atrás e caça, né? A gente dá uma caçada em Jesus, em Sócrates, a gente dá uma caçada boa neles. Porque na verdade, Babu, os nossos ensinamentos hoje, eles já vieram para nós desde antigamente. Se a gente começar a vasculhar todo tipo de informação que o grupo tinha na época, elas são semelhantes. Isso que o Babu falou é uma verdade também. Hoje nós conseguimos ler ampliadamente o Livro dos Espíritos, porque de alguma maneira nós já ouvimos lá atrás, há 2000 anos atrás, o Sócrates
Se você estava na Índia, você ouviu o Buda. Se você estava na China, você deve ter ouvido o Lao Tse, o Confúcio. Quer dizer, nós nunca estivemos fora do âmbito da chamada de atenção para o espírito, como uma coisa diferenciada. Agora, quem conseguiu naquela época já pegar e dar uma transformada, hoje está... Não era para estar mais aqui, né? Então, como a gente está aqui, não foi o nosso caso, né? Nós não ouvimos isso, pessoal. Aliás, nós ouvimos e escolhemos Barrabás. Oh. Vamos lá, gente. 600... Agora é o Claudinho. Olha o olhar fulminante que ele deu no seu, Mandinha. Olha, você perdeu. Já foi? Nossa, eu tô perdido. Depois você assista. Bati o pé aqui. Foi o olhar do Claudinho isso aí, ó. Foi o olhar do Claudinho. Bati até o pé aqui. Nossa. 639. 639. O mal que se comete não resulta frequentemente... Já foi você, sou eu agora. Você leu a 638. Sou eu, filho. Você já tá entrando... Eu li a 637, o Babu a 638. Beleza, desculpa, Claudinho. Já. O Jorginho já tem que começar aqui a tomar aqueles negócios de ômega 3 para memória, já a idade já. Eu tô dormindo 8 horas da noite. Ginkgo biloba, essas coisas para memória. A Mandinha tá rachando o bico agora. Ai, meu Deus. 639. O mal que se comete não resulta frequentemente da posição em que os outros nos colocaram, e nesse caso, quais são os mais culpáveis? O mal recai sobre aquele que o causou. Assim, o homem que é levado ao mal pela posição em que os outros o colocaram é menos culpável que aqueles que o causaram, pois cada um sofrerá a pena não somente do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. Ou seja, o mentor intelectual é sempre o mais culpado. O executor também é culpado, mas é num grau inferior ao mentor intelectual. Isso é igual assim, quer matar alguém, a pessoa que manda matar, o outro executa. Que mandou matar é mais culpado. É o caso que o Claudinho usou do nazismo. Quem é o culpado maior? O tio Hitler. Tanto que no Código Penal, o mentor intelectual sempre recebe a pena maior do que aquele que executou. Tudo bem, mas aí é que está também no Livro dos Espíritos o seguinte: se nós nascemos numa condição de uma comunidade muito pobre, aonde o arrastamento ao crime é bem pesado. Se eu me deixo criminalizar, está lá na escrita, o mal é arrastável, mas não é irresistível. Quer dizer, o livre-arbítrio aqui do cara, tudo bem, beleza. Eu fiz isso porque o Claudinho tem uma condição maior sobre mim, então eu não sou culpado, não. Aqui dá a impressão para querer que o livre-arbítrio de quem faz é mais atenuado de quem responde sim ao mal do que aquele que induz. Nós vamos voltar a uma coisa que nós já discutimos. Jorginho, quem nasce na favela, vamos falar, cresce em comunidade, vai. São propensos que têm gostos semelhantes. Então, vamos falar, tem muitas pessoas que nascem perto do tráfico ali por se assemelhar a esse gosto, a esse tipo de vida. Tem alguns que estão ali que pediram comprovação, assim, me bota lá que eu quero sair de lá, tipo assim, não vai sair um doutor da vida, mas quer seguir uma vida reta. Agora, nesse caso aqui, que nós estamos falando, a Segunda Guerra Mundial, quem foi o principal culpado? Hitler. Hitler alistou um monte de soldado. Esses caras que saíram matando em nome do nazismo, alguns mataram com gosto, porque, tipo, eu defendo essa ideia, e tinha outros que falaram assim, não, eu tenho que lutar, porque senão eu vou morrer. Então, tipo assim, nesses casos, cara, é a mesma coisa, a gente já discutiu isso na guerra, Jorginho. Na guerra, eu tenho que matar um outro, eu não posso ser culpado. Vou ser culpado com requinte, se eu matar o outro com requinte de crueldade. Mas eu não posso...
ultrapassa o sistema de livre-arbítrio. Mas, Babu, nós conversamos sobre isso em relação à questão da, digamos assim, da sua ressonância. Ou digamos, se eu sou uma pessoa que reconhece em você uma influência que eu posso ter e você não tem a condição de rebatê-la, eu sou mais responsável por exercer sobre você, sabendo que você tem essa, digamos assim, essa fragilidade. Mas se eu te convido a um assalto e você aceita, você é tão responsável quanto eu, meu filho. Mas, Jorge, não tem influência. A questão aqui, ela não está dizendo que você não é responsável, mas o mentor intelectual que arrasta essa condição e tem o conhecimento disso em relação à fragilidade das pessoas, sim, você é tão responsável quanto o seu livre-arbítrio que você tem. Mas aí porque você pode dizer que não. O Jorge, não tem esse negócio de arrastamento, influência. Se eu vou fazer isso com você, é porque eu tenho afinidade com essa linha de pensamento sua. Então você não chegou em mim e falou, vamos, né? Então é influência. Então aí eu uso do meu livre-arbítrio e falo, isso que ele está querendo fazer é certo ou errado? Ah, é errado, mas eu vou fazer. Então, tipo assim, você não vai ser o culpado maior. Não é nessa questão dessa questão que ele está colocando. Ele está falando de uma coisa um pouco maior que isso, Jorge. Tipo assim, não é tipo, nem nós falamos de uma guerra, é de um caso excepcional. Assim, ó, numa guerra, o cara que está lutando por um país, ele vai ter que matar. Ele não é tão culpado por isso. Diferente de eu chegar em você, ô Jorginho, vamos ali assaltar a esquina ali. Vai, senador. Sim. Então, aqui fala assim, o homem que é levado ao mal pela posição em que os outros o colocaram é menos culpável. Ou seja, a responsabilidade dele é menor que aqueles que o causaram. Então, aquele que causou, a causa do mal, esse é o principal responsável. Sim. Aquele que foi o instrumento dessa pessoa que causou, ele será o menos culpável. Mas aí, entendo, né, na fala do Babu, que a gente recordou aí a questão da guerra, depende muito da intenção da pessoa. Se a pessoa realmente ele foi ali com o intuito também de ser um comparsa no crime, ele é tão culpado quanto o cara que teve a ideia. Agora, se ele foi obrigado por força das circunstâncias, aí ele não tem responsabilidade, porque ele foi obrigado, ou ele fazia ou ele morria. Sim, tem razão, Babu. Vai depender das circunstâncias. Boa colocação, boa mesmo, ó. Beleza. Mandinha, vai falar alguma coisa aí? Não, tá tudo bem explicado. Nossa. Sem dúvida nenhuma. Olha, a Amandinha devia chamar Amandinha Baba de Piada, porque a bicha é lisa, escorrega fácil, ela. Claudinho concluiu bem ali. Nossa, Claudinha, agora ele ficou até vermelho. Subiu a vaidade agora, hein? Ela é igual aquela aluna, assim, que chega de sopetão na aula. Eu concordo com tudo que todo mundo falou. Só, tá vendo? Agora é você, Jorginho. 640. Aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito por outro, é culpável no mesmo grau? É como se cometesse. Aproveitar é participar. Talvez tenha recusado diante da ação, mas se encontrando-a pronta, ele a usa, é que a aprova e que o faria ele mesmo, se pudesse ou se ousasse. Caraca, essa aqui matou o pau, né? Quer dizer, é como o Claudinho falou, é a sua intenção. Que do caso do que a gente falou aquela vez lá em 2014, que teve, foi Santa Catarina, Espírito Santo, nem lembro mais, que teve aquelas greves policiais, o pessoal saiu na rua, um pessoal saqueou a loja, eu não posso ter tacado a pedra, quem tacou a pedra e entrou foi vocês dois primeiro, vocês roubaram tudo, eu tô passando, olhando assim, opa, vou aproveitar, eu tô dando aval, eu só não ataquei a pedra, mas eu tô participando, eu achei aquilo, legal, eu só peguei a situação, falei assim, opa, o negócio já tá feito, é só eu entrar lá, roubar uma TV e levar pra casa aqui.
não sou culpado, né? Tava aberto, né? Vamos dizer assim, que são aquelas pessoas que só não faz a determinada coisa por falta de oportunidade. Que vontade a pessoa tem. A pessoa só não se arrisca a ela tomar iniciativa, mas se alguém tomou iniciativa, aproveita e vai na onda. Isso me lembra bastante, o Claudinho, naquela segunda vez que teve aquele big assalto a banco aqui em Santa Branca, e que depois que os caras levaram o dinheiro, aquele monte de coisa, as pessoas saíram na rua e viram aquele monte de notas jogado no chão por causa da explosão, né? Os caras filmando e recolhendo a grana, achando que eles não iam ser culpados. Tem processo até hoje, cara, com essas pessoas. E os caras filmando, olha aqui, quer dizer, como se aquele dinheiro no chão que o cara largou não é problema do banco, tá abandonado. Eu achei na rua. É a mesma coisa quando tomba os caminhões na duta aí que o pessoal vai saquear a carga. Então, uma coisa que eu achei interessante na época que teve, se eu não me engano, acho que foi Espírito Santo que teve isso daí. É que passou vários dias depois, muitas pessoas devolveram as coisas. Então, bateu ali na consciência. Falei, nossa, né? Então, você vê que, apesar de ter tido aquele impulso de levar as coisas, televisão, e não é coisa de primeira necessidade, é eletrônico, televisão, um monte de coisa. Muitas pessoas devolveram, até as lojas até divulgaram, né? Se as pessoas devolvessem, elas não iriam prestar queixa. Então, muita gente acabou devolvendo. Isso aí, pelo menos... mas será que devolveu para não ter problema em prestar queixa? Ou porque pesou a consciência mesmo? Não, aconteceu espontâneo. Muitas pessoas devolveram mesmo. Tinha que ver, né? Porque tinham filmado, né? Vai que reconhece. Então, né? por isso que eu tô pensando aqui. Então, pode ter aquelas pessoas que devolveram por peso na consciência e tem aquele outro que é verniz, vou devolver porque vai que eu sou preso. Sobra pra mim, né? Vai, Amandinha. Voltou Agora em você. sou eu, né? Então, vamos lá. Pergunta 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o mal, conforme a virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente desejo de praticar. Sobretudo, quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo, mas se o que faltou foi apenas a ocasião, o homem é culpável. Eu não gostei muito da sua primeira frase. Conforme. Como que tá o seu? Depende. Lê para nós, Babu. Depende. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal. Se eu desejar e eu fazer, aí depende. A virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Especialmente quando tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Mas se é apenas por falta da ocasião, a culpa. Ou seja, se eu tenho... Babu, o Noleto e o Salvador Gentili tá como conforme também. Mas depende. Depende, né? Depende daquilo que, a virtude em resistir. Se eu posso fazer e resisto, então beleza. Bom, eu vou em defesa da minha tradução. Faz a sua. Que é conforme, né? Que é conforme. Por quê? Aqui o que a pergunta está sendo feita? Se o desejo é tão repreensível quanto a atitude de praticar o mal. Ele está falando, conforme ele está falando assim, é igual. Não tem diferença. Vai ter diferença se você tiver a oportunidade de fazer e não fazer. Aí você tem o desejo, mas é aquilo que nós falamos da TV. Tipo, se o cara fez o mal e depois pesou a consciência, se eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa e quero e resisto, o meu mal foi pensar, mas eu tive uma vontade maior que sobrepôs essa minha vontade. Então, não é tão pesado. Assim, né? Então, vem aí no dicionário, na verdade, o que quer dizer conforme em relação à palavra? Não, aqui, o que ele está dizendo? Que o desejo do mal e a prática do mal estão em conformidade, ou seja, são iguais, está no mesmo nível. É isso que ele está querendo dizer aqui.
Conformidade é semelhante. Depende, não se encaixa nessa Mas questão. seria a sintonia, conforme estão em sintonia, o desejo e fazer. Sim. É que continua lendo, ó, depende, ou conforme a virtude é que tem que ler o restante da frase. A virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja praticar. É aquele negócio. Eu vejo o negócio, eu quero aquilo, mas, tipo, se eu me travo, não porque, estão filmando não, tipo, me falar. Eu não quero fazer. Porque, por mais que eu queira fazer, eu tento dar um freio nesse meu desejo. Porque é um jeito da gente, tipo assim, se policiar. É que nem, tipo, a Amandinha vai fazer o regime dela na segunda. Segunda começa, é o dia oficial do regime. Então ela vai querer o bolo, mas eu quero comer, mas eu vou segurar essa minha vontade. Por mais que ela tenha uma vontade, aí ele vai falar assim, ó, o seu maior ganho, apesar de você ter pensado em fazer o mal, você queria o mal, você teve maior virtude ainda segurando esse desejo. Eu não sei se é no Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala, assim, até do pensamento, né, um pensamento ruim. Se você tem um pensamento, mas você não executa, né, que tá falando, isso tem um peso menor, né, você já tá... Às vezes ainda vem, mas você consegue resistir, né. Aí, Claudinho. É aquele exemplo, é o exemplo que o Carlos já deu pra gente em aula, já que ele fala assim, eu sou casado e vou trair minha esposa. Mas eu não vou trair por quê? Porque alguém pode ver, pode filmar, você não vai ter mérito nenhum. Porque você quer, você só não está fazendo porque está com medo de ser filmado. Se você não garantir... Aqui fala isso, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer. Quer dizer, você resistiu com as contas de fazer, não vou fazer por mim mesmo. Por isso que ele falou, por isso que eu falei assim, depende. Aí, por isso que eu falei para ver o resto da frase, porque eu tenho desejo. Eu tenho desejo de fazer o negócio errado, mas mesmo assim eu consigo me segurar, apesar do desejo ser errado, eu mostrei outra virtude. Eu falei assim, eu consegui estrear essa minha má inclinação. Então, porque a palavra conforme significa semelhante, análogo. Análogo, aí sim, semelhante. Quer dizer, a sintonia e o desejo. Agora, em resistir voluntariamente, você ganha um ponto, porque a tua consciência... podendo fazer, tendo condição de fazer, você não faz porque você não quer fazer. Aí, por isso que coloca esse depende aí. Esse depende. Mas se você não está fazendo porque você está com medo de outra coisa, então... Você tá defendendo aí está conforme. Aí cai nesse negócio. Então tá igual. O seu desejo e a prática está sendo igual. Você só não está fazendo porque você está com algum medinho aí. Mas se você não fez porque você resistiu, então já não tem tanto peso assim. Então, eu entendo que, obviamente, claro que há diferença entre você desejar o mal, não praticá-lo, e aquele que deseja e pratica. Obviamente, há um peso maior para aquele que deseja e pratica. Mas, o que ele está colocando aqui é que, assim, é semelhante o fato de a pessoa desejar o mal e não realizar por falta de oportunidade e aquele que teve oportunidade e fez. Então, os dois são iguais, não tem diferença. Mas não é por falta de oportunidade. É ter a oportunidade e não fazer. Aí ele fica diferente. Aí tudo bem. Aí, claro que, obviamente... Aí, é por isso que eu falei, leia o resto da frase. Depende. A virtude em resistir voluntariamente ao mal. Então, mas aí a resposta... Condição de fazer. Então, mas aí a resposta que está na sua tradução, ela está colocando, vamos dizer assim, uma resposta contínua ao que segue. O que ele coloca nessa tradução aqui é primeiro responder se o desejo e a prática são iguais. Ele coloca conforme, ou seja, é semelhante. Aí depois ele dá uma outra frase, aí ele segue numa outra linha de pensamento dizendo que é a vontade de resistir e tudo mais. É que eu estou vendo o contexto geral. Aí você porque você tem dois, vai defender, tipo, o pensar é tão culpado quanto fazer, ele vai falar, depende. Se você
pensa e tem condição de agir e consegue frear isso, não é. Mas agora, se você pensa, mas fica, ou pratica ou não pratica, porque tem condição, e você está com medo de praticar e ser filmado, então é a mesma coisa que você tivesse feito. É a mesma coisa, porque Babu, ele condiciona no superlativo aqui, em relação ao sobretudo, quando se tem a possibilidade de fazer. Você desistiu por si, não porque alguém podia filmar, porque se você não faz, por causa de terceiros, você, se pudesse, teria feito. Por isso que é semelhante o não praticar o mal. Por isso que a 642 também é danada para nós. Vamos embora, então. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tenha feito. É muito bom isso, né? Não, mas gente, olha, eu li existe uma revista, que é uma revista de linha protestante, chama-se Comunidade Cristã, é uma revista muito boa. Um dos pastores estava dizendo o seguinte, que o espiritismo é cruel, por isso que as pessoas não devem seguir o espiritismo, porque ele não dá perdão. E ele coloca, me lembro até hoje, essa resposta, porque olha só como é danado isso, ó. Não basta você não fazer o mal, mas se você não fizer o bem, que ocupe o espaço do mal, e esse mal ocupar esse espaço do bem não feito, você também é responsável. E ele dizia que o espiritismo é só punitivo. Quer dizer, se você não fizer o mal, já está bom para os olhos de Deus. A doutrina no Evangelho fala o seguinte, se você foi omisso e alguém ocupou esse espaço do mal, você é responsável também por esse mal, porque você poderia ter colocado freio no mal se tivesse ocupado esse espaço. Mas a gente só entende isso agora, Jorginho, porque a gente entende isso por causa da consciência. Nem vão falar, há 1000 anos atrás, quando a gente saqueava, roubava as coisas, estrupava a família dos outros e tudo mais, aquilo era normalzão. E pra gente, a gente achava que era normal. Aí, por isso que ele vai falar assim, ó, não adianta só não fazer isso. Eu podia estar lá, todo mundo lá nessas coisas. Eu falei assim, eu não vou fazer. Ah, mas o Claudinho, o senador e o Jorginho estão fazendo. Então, beleza. Eu já tive um ponto naquela época, que era uma moral daquela época, vamos falar assim, né? E eu não fiz. Já ganhei um ponto. Os dois fizeram, são culpados. Então, assim, culpado e não culpado, né? Então, se a gente, hoje que a gente tem essa consciência um pouco mais ampliada das coisas, a gente entende bem isso aqui. Então, tipo assim, eu vou ser culpado não só pelo mal que eu não fiz, tipo, não só pelo mal, como também deixar os outros fazer, ou deixar ocupar aquele lugar ali que eu poderia ter influenciado de outra jeito. Então, hoje, essa resposta aqui está mais com o século XIX, assim, né? Se não fosse para o século XII, a gente não entenderia a filosofia dessa resposta. Exatamente, Babu. Boa. Todo, mas você entendeu, né? Já era um bem. Porque, como você falou, no século XII, não fazer o mal já era um bem. Hoje, não. É você ocupar, ser um ativismo, como ele fala aqui, ó, é preciso fazer o bem no limite de suas forças. Quer dizer, se você já conhece o bom agir, o bom agir na amplitude do diante que você está. É aquele negócio do entendimento, não matar. Você começa a ampliar essa resposta. Você começa a ampliar esse seu horizonte ali, em tudo ali. Claudinho e Amandinha, vai. Por favor, contribuam para a aula. Eu só fui escutar sobre isso quando eu no grupo de estudo lá, eu lembro certinho. Nunca tinha parado para pensar nisso, que a gente é responsável também, né, por todo mal
por algum bem que deixou de ser feito. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Acho que eu pensava assim, né, não fazendo mal, não prejudicando ninguém. Hoje a Mandinha não dorme. Hoje ela não vai dormir, pessoal. Hoje ela vai botar a cabeça atrás do Já vai passar um filme na cabeça, mas eu tô lascada. Aquele Avon que eu não paguei, ó. Isso é verdade, porque o nosso pensamento ou era de omissão, ou seja, isso não é problema meu, né? Não é um problema que eu tenha que me meter, ou eu já não fiz o mal, já é uma grande coisa. Quer dizer, a doutrina para o espírito, ela procura incentivar a ampliação do diâmetro, você tem que ocupar os espaços. O que faz ser espírita muito mais, digamos assim, desafiador do que qualquer outra doutrina. Ô, Claudinho, você que é bem craque agora em igreja católica, em religiões assim, cristãs, devido à sua cultura fantástica de novelas na Record, me diga uma coisa, não é na doutrina católica que fala assim, você é culpado por omissão, atos e pensamentos? Não tem isso no dogmatismo católico? Né? Sou culpado, omissão, você peca por omissão, pensamento, não sei do que, não é isso? Não é um tripé? Não sei, nunca fui católico. Não posso dizer. Aqui, essa nem escorreceu na net agora também, Babu. Ó, eu fui católico e eu fiz o catecismo, mas estão meia boca que eu não posso responder. Que não... Isso foi com 9 anos, 7 anos, então não consigo lembrar mais. Essa questão, essa pergunta aqui, ela é uma das perguntas assim que é uma das poucas que muitos espíritas não esquecem mais depois que leram. Eu resumiria que essa questão, o que ele está querendo dizer é que você não veio para o mundo a passeio, você não veio para ser ocioso. Então, não fazer o mal, né, e também não fazer o bem é ser ocioso, é ficar vivendo a vida só, que nem aquela música, né, deixa a vida me levar. Não é para isso que nós viemos ao mundo, nós viemos para contribuir com alguma coisa, né? É igual muita gente aí que essa semana aí mesmo estava vendo aí, o pessoal até hoje ainda tem filhas de militares solteiras ganhando pensão militar pro resto da vida. Pessoas que nunca contribuíram com nada. Eu posso dizer até que uma parente minha nessa situação, ela nunca trabalhou na vida, nem nunca vai trabalhar. E ela não casou. E ela não casou. Então, é a mesma coisa, a gente vive no mundo, nós não viemos aqui para ser ocioso, para usufruir, nós viemos para contribuir com alguma coisa. É nesse sentido que a pergunta está fazendo. Não é que a gente vai ser torturado, você não fez o bem, você vai ser torturado, porque não é para se sentir dessa forma. Que bom. É uma coisa para a gente entender que, assim, sempre que a gente tiver oportunidade para fazer alguma coisa boa, não perder a oportunidade. Então, a gente está tendo oportunidade de fazer as coisas, então aproveita a oportunidade. Por quê? Cada encarnação é uma etapa que a gente está passando. Quanto mais a gente aproveitar, que é falado lá na obra do André Luiz, no Missionários da Luz, o completista, ou seja, aquele que fez um planejamento reencarnatório e conseguiu cumprir tudo. Completista. Então, a gente vê, se a gente conseguir aproveitar tudo, melhor para nós, que nossa evolução espiritual vai avançar mais rápido. Senão, nós vamos ficar vindo mais vezes, para a gente aprender mais vezes, para a gente ter mais oportunidade, aproveitar as oportunidades. Então, vai levar mais encarnações. É nesse sentido aqui, mas não é para a gente se sentir torturado mentalmente. Ai, meu Deus, eu não fiz o bem. Ai, meu Deus, não é assim. E eu voto nisso aí só para a Mandinha não dormir hoje à noite. Mandinha, com certeza. Claudinho fechou bem. Lembre-se sempre que vaidade também é onde você está impulsionando pessoas aí. Olha a vaidade. Ô, Claudinho, depois dessa aí, ela vai usar isso aí quando chegar lá no plano espiritual. Você, não, mas o Claudinho falou isso aqui para mim. Ela vai usar o senhor como escudo, negão. E o senhor vai ter que assumir sua responsabilidade. Vai. Tem nada que ver com isso.
Cada um é responsável pelo que faz. Eu não respondo por nada que ela fez de errado. Claudia tá naquele negócio, ó, eu respondo pelo que eu falo, não pelo que ela entende. Exatamente. Entre o que eu falo e o que ela entendeu, tem uma distância entre o Sol e a Lua aí, ó. Sou idiota, né? Yes. É tu. 643. Há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com os outros homens para se poder fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Ser útil. Cara, essa resposta também essa resposta é quando você encaixa o dedinho mindinho do pé na quina do pé da cama, que dá aquela abertura assim, e você, sabe, te sobe na cabeça. E é ser útil, isso é muito importante. Ô Jorginho, você que é craque nessa pergunta, todo trabalho é útil na visão do espírita? Lembra, você que gosta de assim, toda ocupação é útil nessa vida ou não? Para você, Jorge. Não, é a Amandinha que tem que responder isso. Não, é o Jorginho. Perguntou pra você. Manda lá, Jorginho. Toda ocupação útil que você acha. Se você fica na esquina de qualquer cruzamento de qualquer cidade e atravessa a veinha no sinal, já é uma ocupação útil. Aquela simples coisa, a coisa mais banal ali, ó, você fala pra pessoa, ó, é pra cá ou pra cá que tá aí, a pessoa não perguntou pra você, mas você passa, ela assim, não, ó, você tem que ir pra, já é uma coisa útil. Toda ocupação útil para o espiritismo é trabalho. Por isso, pode ficar na esquina, atravessar a veinha para o outro lado. Não, eu quero voltar, tá? Você pega e você faz 2 trabalhos úteis. Mas e roubar o banco? Lá, e planejar roubar o banco é útil? Faz esforço. Mas se eu roubar o banco e abrir um asilo, sustentar um hospital, ajudar as crianças carentes, eu sou que nem Robin Hood, eu tiro dos ricos para pagar os... Olha para você ver, olha como mal entendimento. Amandinha, não tá certo isso? Tá certo, Terta? Fala sério, né? Então, aonde você consiga ser útil, tem utilidades maiores e menores, vamos falar assim, né? Um grosso modo. Então, toda vez que você é útil e essa utilidade resulta em algum bem, alguma coisa para os outros, ó. Ponto positivo. E, Becari Babu, e às vezes a coisa é tão simplona, cara, que você não dá nem bola, mas para a pessoa que recebeu, sei lá, olha, moço, aonde fica a Santa Casa? Me falaram que é na outra rua. Não, senhora, é aqui, posso levar a senhora ali. Gente, ó, eu sempre repito isso, uma atitude sua, você não imagina a repercussão que ela possa ter para alguém em outro lugar. Já contei para vocês isso, ó. Um amigo meu, negro, hoje ele vive no Mato Grosso, ele foi trabalhar em Nova York, e ele dirige carro assim, é um dos caras que eu tenho a maior inveja branca de como é que alguém dirige tão bem na vida, entendeu? Se eu dirigisse carro 10% que ele dirige, eu sentiria que eu sou o Ayrton Senna. E ele começou a trabalhar como motorista de táxi, e ele levou uma pessoa para o Harlem em Nova York. Primeira vez, ele não recusava paciente, não, gente que queria pegar o táxi. Aí, ele se perdeu para sair. Passageiro, obrigado, Claudinho. E ele se perdeu para sair do Harlem. Ele tinha que voltar para Nova York, para Manhattan. Aí,
ele viu um grupo de gente vindo em cima dele. Ele falou assim, pô, eu também sou negro, tô tranquilo. A sorte dele é que um cara estava saindo da casa e falou assim, pô, cara, o que você está fazendo aqui? Ele falou, olha, eu sou do Brasil, tal, não sei o quê, eu me perdi aqui, mas os amigos ali parecem que vão me ajudar. Que nada, cara, segura as pontas aí. Aí o cara foi conversar com o pessoal lá, que os caras vinham roubar ele, encher ele de pancada. Ele falou, cara, nunca mais venha para cá se você não tem abertura aqui. Ele falou, cara, mas eu trabalho, eu preciso ganhar dinheiro. Não, mas deixa comigo, eu vou te levar para você ir embora. O cara entrou no táxi com ele e foi conversando. Aí o Ângelo, ele chama Ângelo, perguntou assim, mas por que você está me ajudando? Ele falou, cara, eu adoro brasileiro. Eu, quando fui no carnaval no Rio de Janeiro, conheci um rapaz, o cara me levou para a casa dele, não paguei hotel, o cara me levou para o carnaval. Gente muito boa, vocês brasileiros. Ou seja, esse cara que ele nunca mais vê no Rio de Janeiro, fez uma atitude de amizade com alguém que ajudou um amigo meu que eu conheço. Imagine se esse cara brasileiro fosse, digamos assim, sacana com esse americano. Não é que todo brasileiro, só porque o cara é sacana, que eu tenho que sacanear com alguém. Mas você pensa bem, foi essa atitude que essa pessoa, que ele nunca mais esqueceu, que ajudou, sem ninguém saber, o Ângelo dos Estados Unidos. O Ângelo fala assim, nossa, Jorge, foi Deus que me colocou esse cara na calçada. Eu falei, foi Deus que conseguiu, o anjo que ajudou esse cara no Rio de Janeiro. Porque às vezes você trata mal o turista e essa consequência de, pô, o brasileiro é mal educado. Aí chega um brasileiro lá, o cara sacaneia só porque um cara sacaneou aqui. Olha só como são as consequências. Ô, Claudinho, você sabe que as suas compras no mercado são importantes, são 8h20. Tu que sabe. Vamos só mais a próxima aí. Beleza. 644. O meio no qual certos homens se encontram colocados não é para eles a fonte primeira de muitos vícios e crimes? Aê, vamos aí, as suas perguntas, Jorge. Sim, mas isso ainda é uma prova escolhida pelo Espírito, em estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o método da resistência. Respondeu o Babu agora. Não, o senhor. Irresistível é. Mas não. Tentação, o arrastamento existe, mas irresistível não. Porque tanto é que aqui, na 641, ele já responde. Há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Essa pergunta vai para pegar 44 em si mesmo, quer dizer, ela faz um contraponto. Se você resiste, tendo a possibilidade de fazer, você também se colocou ali para isso. Quer dizer, você não está ali de gaiato, não caiu de paraquedas. Isso, e outra coisa que a gente tem que se juntar a essa informação é a afinidade. Os grupos se unem por afinidades. Sim. Essa questão aqui, a gente vê como que o povo interpreta errado muitas vezes o Livro dos Espíritos, né? Fui dar uma aula aí alguns tempos atrás aí, e o povo falava que existia determinismo, que as pessoas eram levadas a praticar certas coisas porque elas nasceram no meio. Assim, por exemplo, o cara nasceu lá no meio de criminosos, então o meio fez com que ele fosse um criminoso. E a pessoa fala, não, tá lá no Livro dos Espíritos. Eu nem assim, a minha vontade é falar, volta a ler o Livro dos Espíritos, você não entendeu nada, meu filho. Mas infelizmente eu tive que ser mais educado, né? Eu tive que falar, olha, não é bem assim. Não é assim. Olha o belo exemplo aí dessa questão aí, ó, da 641. Ele estava com vontade de socar a pessoa, mas ele resistiu, ó. Voluntariamente ao desejo, podendo fazê-lo, inclusive.
Ele queria ir socar a pessoa, aí tinha oportunidade, mas ele resistiu. Agora não sabe se resistiu por vontade mesmo, assim, opa, senão o pessoal aqui bate em mim depois, né? Aí resistiu, senador. Mas o pessoal não reflete nas coisas, não faz uma associação de outras questões, porque que eu falei, olha, é impossível que isso possa acontecer, por quê? Porque aí você está tirando o livre-arbítrio. Você está desfazendo aquilo que nós chamamos planejamento reencarnatório. Se ele está naquele meio, é que ele escolheu estar ali como uma forma de tentar resistir e ganhar mérito em resistir ao mal. Mas não é determinismo, exige determinismo. Determinismo, você está excluindo o livre-arbítrio. Então não existe livre-arbítrio. Então o resto do livro dos Espíritos é errado. Mas também, Claudinho, é uma forma também da pessoa querer se justificar os próprios erros através da doutrina, né? Não, eu fiz isso porque eu fui colocada no lugar onde eu não podia resistir. Quer dizer, eu não tive opções de escolher, entendeu? Quer dizer, eu fiz o mal porque, sabendo que eu era assim, me colocaram lá na favela, entendeu? Eu não pedi isso. Porque aí, nós também buscamos entendimento para salvar a nossa pele, né? O cara, por exemplo, pode ser um corrupto em vida passada, aí ele reencarna no meio político. É uma forma dele tentar aprender a não ser mais corrupto, a resistir à corrupção. Mas se ele recai novamente, é porque ele não conseguiu resistir. Então, é uma forma que o próprio espírito escolhe. Não é determinismo. Não existe determinismo. Porque senão você tira o livre-arbítrio. É o mesmo caso da Alemanha da Segunda Guerra ali. Você tinha um partido nazista que perseguia judeus, a grande maioria tinha afinidade com esse pensamento, com essas coisas, mas você tinha pessoas ali que, tipo assim, que respeitava o verniz, porque, tipo assim, dava a impressão que concordava com o nazismo, só para não cair também, mas ajudaram um monte de judeus. Então eles tinham uma pega que aceitavam o nazismo, assim, um negócio só para não... Mas ajudavam um monte de judeus aí. Então você tem esse contraponto aí, ó. Eu quero ser colocado num lugar para me testar mesmo. A gente aqui no Brasil também. A gente está num lugar que a corrupção corre solta, é um descaso, a gente sempre jeitinho brasileiro para tudo e ver se a gente consegue resistir isso, né? É isso aí, então terminamos por hoje.